Então, pessoal, essa é a nossa aula de número 26, né? Sobre o tema é trabalho e energia. E hoje nós vamos discutir a conservação da energia mecânica no movimento unidimensional, tá bom? Depois vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Conservação da energia mecânica no movimento unidimensional. Então, vamos começar falando do movimento de queda livre, tá? Então, no movimento de queda livre, a gente pode obter, por exemplo, o trabalho da força-peso, da seguinte forma: o trabalho, né, realizado pela força-peso, quando a partícula vai da posição Z0 até a posição Z1, é, né, integral de Z0 até Z1 de menos mg vezes dz. Né? Então você pode, isso aqui é uma constante, certo? Aí você pode tirar isso aqui da integral, vai ficar menos mg. A integral de dz de Z0 até Z1. Tá, pessoal, se tiverem dúvida nisso, é só pensar, poxa, o que é uma integral? É a área. Então, aqui eu estou em Z0, eu estou indo até Z1, e a integral de dz, né? Isso aqui vai ficar a integral de dz, Z0 até Z1, né? Isso aqui é a integral de 1, né? Vezes dz, de Z0 até Z1. Ou seja, é o retângulo de altura 1 e base Z menos Z0, essa área aqui. E a área é base Z1 menos Z0 vezes a altura que é 1. Portanto, essa integral aqui vai dar simplesmente Z1 menos Z0, tá? Que eu vou multiplicar com o mg que eu tirei da integral porque era constante. Bom, mas você vai lembrar que mg vezes z é a energia potencial gravitacional. Portanto, mg vezes z1 é a energia potencial no ponto 1 e mg vezes z0 é a energia potencial no ponto 0, ou seja, o zero, tá? Ou seja, o trabalho, né, de z0 até z1 é menos ΔU, é menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? Bom, mas se você lembrar do teorema do trabalho e energia cinética, que diz basicamente que o trabalho é igual à variação da energia cinética, você vai chegar numa coisa interessante. Pô, mas peraí. O trabalho é menos a variação da energia potencial. E, ao mesmo tempo, o trabalho é mais a variação da energia cinética. Então, eu posso dizer que o trabalho é igual a trabalho, né? Isso aqui é W de x0 até x1 é igual a W de x0 até x1, claro, né? Esse aqui eu digo que é igual a ΔT e esse aqui eu digo que é igual a menos ΔU. No final das contas, o que é que eu tenho? Que a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. Se eu passar para o outro lado, eu posso dizer que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, ou seja, a variação da soma, né? A soma das variações eu estou entendendo como a variação da soma, tá? Você pode perfeitamente escrever isso. Quanto é que dá essa variação? Dá zero. Ou seja, T mais U variam de quanto? Variam de zero. T mais U não varia, tá? Bom, T mais U, pessoal, é o que a gente chama de energia mecânica, tá? T mais U é a energia mecânica. Então, a variação da energia mecânica é zero. Isso é outra forma de dizer que a energia mecânica se conserva, né? E nesse caso aqui, quem que é a energia mecânica? A energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. A energia cinética só tem esse formato aqui, o meio de m vezes v ao quadrado, tá? A energia potencial é que vai depender, mas no caso da energia potencial gravitacional é m vezes g vezes z. Tá? Então, o que é que essa equação está mostrando? Que na queda livre, né, quando o objeto está caindo, a energia cinética está diminuindo. Quando ele está subindo, a energia cinética está aumentando. Mas o que é que acontece nesses casos, respectivamente? Quando ele está caindo, que a energia cinética aumenta, é porque a potencial gravitacional diminui. Quando ele está subindo, que a energia cinética diminui, é porque a potencial gravitacional aumenta, certo? O fato é
É como se você estivesse dando com uma mão e tirando com a outra. Não vai fazer diferença nenhuma. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a variação da energia mecânica é nula. Tá? A energia mecânica se conserva. Tenham isso em mente, pessoal. Tá? Isso não é válido só no caso da energia potencial gravitacional, não. Quando você tem um bloco, né, preso a uma mola, quando você tem um conjunto massa-mola, acontece uma coisa parecida, tá? A gente já viu que o trabalho nesse caso é menos kx1 ao quadrado menos kx0 ao quadrado, né? E a gente pode escrever isso como sendo menos o 1 menos o 0, ou seja, né, isso aqui é menos ΔU, né? Poxa, mas quem é esse U? Nesse caso, nós precisamos definir a energia potencial elástica. Elástica por quê? Porque a mola estica. Então, a energia potencial elástica é 1/2 de K vezes x ao quadrado, onde K é a constante da mola e x é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Bom, o que a gente pode dizer? Que também nesse caso, ΔU é igual a menos ΔT. Ou seja, o ΔE é igual a zero. Né? Então, a minha energia mecânica E, que é dada pela soma da energia cinética com a soma da energia potencial, agora se escreve, né? A energia cinética não muda, 1/2 de mv ao quadrado, e a nova energia potencial, agora é a energia potencial elástica, tá? Porque está associada à mola, essa é dada por 1/2 de kx ao quadrado, tá bom? Bom, a gente pode analisar a conservação da energia mecânica em outros tipos de sistema. Por exemplo, quando você tem energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional, mas não num sistema com gravidade, com aceleração da gravidade constante, né? Se você pegar, por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, né, não dá mais para a gente dizer que a aceleração da gravidade é constante, né? Mas mesmo assim, a gente vai encontrar uma forma de escrever que ΔE é igual a zero, onde o E é a soma da energia cinética de sempre mais uma energia potencial apropriada, tá? Então, pessoal, a conservação da energia mecânica, né, ela é uma consequência do trabalho das forças peso e elástica, nesse caso aqui, e também nos outros casos que eu falei, tá? Deles poderem ser escritos como uma variação de uma dada energia potencial, né? Que se eu não pudesse dizer que W é igual a menos ΔU, eu não poderia dizer que o trabalho foi obtido, vamos dizer assim, às custas de uma certa energia potencial. Tá? Isso nem sempre é possível, tá? Isso nem sempre é possível fazer. Né? Então, mas quando isso é possível fazer, a gente pode dizer que essas forças são forças conservativas, tá? E aí uma coisa importante é que tanto para a força elástica quanto para força gravitacional, o trabalho só depende dos pontos inicial e final, né? Quando a gente calculou aqui, ó, o trabalho da energia, perdão, o trabalho da força peso. Calculou o trabalho da força peso. Só depende, deixa eu até usar essa outra equação, só depende do ponto final e do ponto inicial. Calculamos também o trabalho da força elástica. Só depende, né, do deslocamento final e do deslocamento inicial. Quer dizer, esses trabalhos só dependem dos pontos finais, significa que são funções desses dois pontos somente. Tá? Então, sempre que uma força o trabalho de uma força pudesse ser escrito desse jeito, sendo uma função apenas dos pontos inicial e final, a gente pode dizer que essa força é uma força conservativa. Forças que possuem esta propriedade são ditas forças conservativas. Tá? Bom, vamos elaborar um pouco mais com o que a gente que é exatamente a gente quer dizer. Bom, então, pessoal, vamos fixar o nosso x0, tá? Então, nós temos o ponto inicial, que é o ponto de partida, e ele está fixo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai variar o ponto final. Então, vamos escrever assim, o trabalho de x0 até o ponto final, que é variável e por isso eu vou chamar de x, isso é uma função de x, tá?
E ele é dado por integral de x0 até x de f de x' dx'. Professor, o que é esse linha? Aqui, tá? Isso aqui a gente chama de linha. Por que você falou x' e dx' e não falou de x? Bom, porque x aqui é o ponto final, né? Onde a minha partícula vai chegar. O ponto inicial é x0 e o ponto final é x. O caminho, qualquer ponto entre x0 e x é x', né? Então a variação, a integração está sendo feita nessa variável. Então não estou mexendo em x. Ou seja, se eu quiser esclarecer para você de outra forma, né? Eu tenho a minha partícula aqui na posição x0, ela vai chegar aqui na posição x, certo? E ela vai percorrer esse caminho. Qualquer ponto aqui eu posso chamar de x'. X' varia. Ele vai de x0 até x, tá? Então, se eu chamasse a minha integração, minha variável de integração, né? Se eu chamasse ela de x, você ia perguntar, poxa, mas x é o ponto final ou é um ponto intermediário? Né? Para evitar essa confusão, a gente sempre chama a variável de integração de uma forma um pouco diferente dos limites de integração, tá? Ou seja, se você fosse integrar, né? Integrar para a gente é calcular uma área, né? Se você fosse integrar, sei lá, um f de x aqui qualquer, bom, aqui ele vai começar aqui no x0 e vai terminar em x, tá? Então, qualquer ponto intermediário aqui, você pode chamar de x'. Então, quem que é x'? É qualquer ponto aqui dentro, é uma variável. Quem que é x? É o último ponto. Quem que é x0? É o primeiro, tá bom? Quando você integra x', ou seja, quando você calcula essa área aqui, essa área naturalmente não vai depender de x', vai depender de x0 e vai depender de x, mas não vai depender de x', tá bom? E, portanto, quando você terminar de fazer essa integração aqui, ela não vai depender de x', ela só vai depender de x0 de x. Tá? Como x0 é fixo, né? A gente não está preocupado com x0 de forma nenhuma, para a gente ela só vai depender de x. Beleza? Então vamos lá, nós queremos calcular o trabalho de x0 até x. Bom, se a gente fizer isso, pessoal, a gente admitiu que ele pode ser escrito, né, por meio dessa função aqui, φ de x. Vamos mostrar uma coisa, vamos calcular o trabalho de x0 até x1 e depois de x1 até x. Né? Vamos fazer isso. Para que a gente quer fazer isso? Bom, a gente quer mostrar que esse trabalho é uma função só do ponto inicial e do ponto final. Ou seja, quando nós terminarmos de calcular o trabalho de x0 até x1 mais o trabalho de x1 até x, o x1 vai ter sumido. Né? Só quem vai restar é o x0, que não nos interessa, como eu já disse, e o x1, que é a nossa variável. Bom, como é que a gente vai mostrar isso? Bom, o trabalho, como a gente já viu, por definição, é dado por integral. Então, o trabalho de x0 até x1 é a integral de x0 até x1 de f de x' dx'. Beleza. Quem que é o trabalho de x1 até x? Integral de x1 até x, f de x' dx'. Bom, pessoal, se a gente fosse calcular isso aqui, o que é que a gente faria? A gente faria uma integral, não é? E o que é integral para a gente? Para a gente, o integral é uma área. Então, deixa eu só desenhar aqui um gráficozinho bonitinho, tá? Então, vamos supor que aqui a gente tem um f de x, que eu não sei o formato dele de jeito nenhum, só sei que tem um f de x aqui. Essa nossa variável aqui é x', que é a variável de integração. E, bem aqui eu tenho um ponto x0, que é o ponto inicial. Aqui eu tenho o ponto x1, que é o ponto final. Desculpa, o meu ponto final agora eu estou chamando de x. O x1 é um ponto intermediário. Então, eu tenho aqui um ponto x1 intermediário, certo? Pessoal, quem é a integral verde? Quem é a integral de x0 até x1 de f de x' dx'? Isso aqui é x', tá? Bom, o que é uma integral para a gente? Uma integral é uma área, é a área abaixo da curva.
Então, a integral verde nada mais é do que a área verde. Aqui, certo? E a integral que eu marquei aqui de laranja? Quem é essa integral? Bom, essa aí é a área laranja. Vou chamar isso aqui de A2 e isso aqui de A1, tá? Pessoal, A1 mais A2, vocês concordam que é igual a minha área, vou chamar aqui de marrom, que é essa aqui? Vocês concordam que a área, vou chamar essa área marrom de A3. Vocês concordam que A1 mais A2 é igual a A3? Bom, é óbvio pelo próprio desenho, né? Poxa, mas quem que é A3? A3 é a integral de x0 até x. Ou seja, A3 é isso aqui. Isso aqui é o A3. Isso aqui é o A1. Enquanto que isso aqui é A2. Poxa, mas quem é a integral de x1 até x de f de x' dx'? Isso nada mais é do que o trabalho de x0 até x. Então, o trabalho de x0 até x1 e depois x1 até x é igual ao trabalho de x0 até x, ou seja, ele não depende de x1, ele não depende, né, do ponto intermediário, certo? Então, bom, importante. Então, quer dizer, quando a gente pode escrever uma função desse tipo aqui, né, para o trabalho, então o trabalho não depende do ponto intermediário, ele só depende do ponto inicial e do ponto final, certo? Então agora, pessoal, notem, isso aqui é uma definição. Nós definimos a energia potencial como sendo menos o nosso φ de x, é menos, né, a nossa energia potencial é menos integral de x0 até x de f de x' dx', tá? E sempre que essa associação puder ser feita, a uma força, né? Sempre que eu tiver uma força F, que eu puder escrever o trabalho como variação do ΔU, então essa força é uma força conservativa, tá? Pessoal, mas nem toda força é conservativa. Por exemplo, a força de atrito, ela não é conservativa, né? E o trabalho depende da trajetória, né? Outro exemplo, a força de resistência do ar também não é conservativa. E aqui vai uma observação importante. Se o trabalho, né? Olha aqui essa observação verdinha que estou fazendo aqui, tá? Essa parte verde. Se o trabalho não depende do caminho, então em um caminho fechado o trabalho é zero. Agora pensa na força de atrito. A força de atrito, por exemplo, quando você arrasta um objeto que tem atrito entre o objeto e o plano, né? Na ida, a força de atrito se opõe ao movimento, então ela faz um trabalho negativo. Na volta, a força de atrito também se opõe ao movimento. Então também o trabalho é negativo. E nesse caso não vai ser zero nunca, tá bom? Então eu vou deixar aqui como exercício para você mostrar isso que está escrito de verde. Se o trabalho não depende do caminho, então num caminho fechado o trabalho é zero, tá? Outra coisa que essa eu vou fazer no exercício, tá? Que essa equação aqui, ó, essa equação 46, é o fato da gente poder escrever, né, uma energia potencial associada a uma força, implica que a força é menos a derivada da energia potencial em relação a x. Tá? Então, força é menos a derivada da energia potencial em relação a x. Né? Ou em relação à nossa variável, por exemplo. Quando a gente tiver na força peso, né, a energia potencial gravitacional é U de Z. Quem que é a força? Bom, vamos derivar isso aqui em relação a Z, né? dz. Disso aqui vai dar simplesmente mg, né? Aí a gente pega o menos da fórmula, F igual a menos du dz, F igual a menos mg.
ou seja, a força-peso é mg e aponta para baixo. Tá? Isso não é difícil de ver. E da mesma forma, a força elástica. Quem que é a energia potencial elástica? É 1/2 de kx ao quadrado. Deriva isso aqui em relação a x. Vai dar k vezes x. Usa o menos, a força é menos kx, que é exatamente a força de uma mola. Tá bom?